Muito boa tarde! E aí, meninas? Vocês estão bem? Contem-me. Deixa eu baixar o som aqui que eu acho que deve estar alto aí para vocês. Vamos lá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Só um minutinho para eu achar meu som aqui. Baixei. Eu espero que vocês estejam bem. Ainda estou com o pessoal do Instagram aqui. Essa semana e a outra, que a gente completa um mês, né? Eu ainda vou fazer a chamada no Instagram, tá? Mas depois eu não vou mais te avisar por aqui, para que você vá acostumando, que é sempre pelo canal do YouTube, tá bom? Enquanto existe essa migração desses minutinhos, né, das pessoas que querem chegar, YouTube avisando, né? E assim, ó, meninas, quanto mais vocês compartilharem, curtirem, comentarem, vocês sabem que todo algoritmo de qualquer plataforma avisa mais ou menos em função disso. Por isso que a gente precisa da audiência, precisa das pessoas que avisem, que mandem, né, que compartilhem a live, para que outras depiladoras, outras donas de salão, outras manicures, não importa, possam, então, estar recebendo a notificação, e quanto mais isso acontecer, mais o YouTube vai divulgar que a gente tem esse bate-papo de terça-feira, tá bom? Isso é importante para a gente, porque se a gente tiver audiência, a gente tem como continuar com o projeto. Todo projeto precisa de audiência, porque senão não há razão de ser, né? Não adianta a gente lançar um produto que não vende e você tira ele de linha. Com qualquer projeto é a mesma coisa. Se a gente não tiver audiência, a gente sai do ar, porque não faz razão de ser, tá bom? Então, vamos compartilhar, vamos convidar pessoas para virem assistir essa live no ao vivo, que é o que é importante, porque gravado depois já passou, e porque a gente pode conversar aqui, todo mundo junto, tá? Não esqueçam de se inscreverem no canal, se vocês já fizerem parte, e de curtirem. Enquanto eu espero o pessoal chegar, para quem já está aqui, eu vou passar um videozinho bem rapidinho, de um trechinho de uma aula minha sobre ética, tá? E daqui um minutinho eu volto para a gente falar o nosso tema principal. Então, é só para vocês aproveitarem esse tempo e assistirem alguma coisa interessante que pode ajudá-las aí também, tá bom? Eu vou colocar a aula aqui. Eu só vou precisar que vocês me digam se vocês escutam bem, ok? Vamos combinar assim, eu vou pôr um trechinho, eu vou perguntar se vocês escutam, e aí eu volto do ponto onde eu quero que vocês ouçam. Bora! Mas cair numa armadilha, eu fui lá e você é muito melhor. E aí, isso enaltece a gente, né? Ai, como que bom. E eu digo assim, olha, quando a pessoa vem me falar isso, eu falo, não, ela também deve ser uma excelente profissional. Talvez você tenha pego ela num dia não tão bom, talvez, né? De repente aconteceu alguma coisa, algum problema familiar, mas eu só ouço falar bem dela, que o serviço é muito bom, que o trabalho é muito bem visto, que ela tem bastante cliente. Então, talvez você tenha que dar uma segunda chance quando você for lá. E você vai perceber que clientes assim vão se afastar de você, ou que vão mudar o comportamento e passar a te respeitar de outra forma. Um vídeo tá? Então é importante que você entenda que não só no mercado, na vida a gente precisa ter ética e não falar coisas que a gente não sabe. A gente não vive o dia a dia da pessoa. Aliás, a gente não pode falar da vida de ninguém. A gente só tem o direito de falar da nossa vida, porque a gente sabe o que a gente passa. E só a gente sabe o que a gente passa. As pessoas de fora também não sabem o que a gente passa. Então, deixa que as pessoas comentem o que elas quiserem, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidadinho. Vamos ver o que eu coloquei aqui de outra informação. Ai, aqui é legal, ó. Vou só terminar de ler esse aqui para a gente ir lá para reclamações, né? Tomar cuidado também com a concorrência interna, quando falamos mal do trabalho de uma colega, né? Porque a maior prejudicada somos nós. A cliente gosta de um ambiente onde normalmente a gente tem uma energia positiva, onde os profissionais se respeitam e se gostam. É ruim você entrar num salão, num ambiente de trabalho, onde uma pessoa faz cara feia para outra, quando uma pessoa entra, alguém olha de lado. É uma sensação ruim que acontece. Então, se você puder ir eliminando isso da sua vida, você só tem a ganhar e você só tem a crescer como profissional, não só na área da manicure, como na sua vida particular, tá? Então, vamos falar aqui dessas reclamações. E cuidado quando você reclama da pessoa que faz... Ai, saiu aqui, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Quando você fala mal e ela está dentro do mesmo ambiente de trabalho que você, isso é tão ruim, é tão feio.
porque a gente, da mesma forma que a gente não fala mal da concorrência externa, a gente também não pode falar da concorrência interna. Se alguém fala assim, eu fiz a unha esses dias que você não estava, fiz com a Maria, por exemplo, né? E eu não gostei da unha dela. É uma pena, porque ela é uma boa profissional. Tenta uma outra vez, ou dá uma outra oportunidade para ela, porque ela tem um bom trabalho também. Ou, de repente, não ficou como você queria, porque ela não te conhece direito, é a primeira vez. Então, quando a gente vai internalizando isso... E aí, quero saber se vocês gostaram dessa esperinha, de terem assistido esse trechinho da aula, que é um curso especificamente para manicures, mas que eu falo sobre ética, sobre essa concorrência interna que existe, onde as pessoas acabam, ao invés de estarem no mesmo barco, acabam colocando água dentro do barco, né? Dentro da mesma equipe, uma pessoa fala mal da outra, é muito comum em salão. É um tema também bastante interessante para a gente conversar. Me contem o que vocês acharam desse trechinho. E deixa eu ver quem está por aqui para eu dar meu boa tarde. Vamos ver aqui. Deixa eu deixar minha perguntinha do dia na tela. Eu estou aqui com a Aurinete, que chegou cedinho. Seja bem-vinda, Vanessa, Ju. Tudo bem, Juju? Franciele, Débora. Boa tarde, Nenê, Rose. Tudo ótimo, Lili, Viviane. Claudiana! O que mais tem é embaixadora oficial e gente da equipe das embaixadoras, hein? Vamos lá, Nath. Boa tarde, Nath. Jaque, Keila. Vocês estão todas aí. Muito bem, meninas. Vamos falar um pouquinho... Regina! Oi, Rê! Vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje? Depois eu quero que vocês me contem, me escrevam aí sobre o trechinho do vídeo sobre ética, tá? Sobre essa coisa de um profissional comentar com o outro. Bom, vamos lá para o nosso tema, né? Dani chegando também. O nosso tema é, na precificação, como devemos proceder, seguir a tabela do concorrente ou tabelar nossos preços mediante os gastos. E aí, eu vou pedir uma coisa para vocês. Ou vocês peguem uma calculadora ou celular, se vocês tiverem à mão, ou vocês vão pegar uma folha de papel e uma canetinha em um segundinho para a gente fazer uma continha rápida, tá? Por quê? Como a gente tem 30 minutos, não dá para eu explicar para vocês com esses temas, né, com esses periodinhos que a gente se encontra, coisas muito complexas, né? Até porque... Qual que é a ajuda que eu quero dar aqui para vocês nessas terças-feiras? A primeira coisa é que eu quero que vocês façam reflexão sobre as coisas. Não peguem as coisas prontas e achem que tudo é assim. A gente precisa pensar na nossa casa, na administração da porta para dentro, em como as pessoas funcionam, como o mundo funciona, né? Existem muitos métodos e processos muito importantes, só que todos eles precisam ser adaptados às nossas realidades, tá bom? Então, a gente tem o hábito de pegar uma coisa e achar que aquele... É como se a gente fosse numa loja e fosse comprar um vestido, e ele tem aquele tamanho ali, né? Que é feito para todo mundo. Só que aquele tamanho, ele não cabe em todo mundo igualmente, ele não fica bom em todo mundo igualmente, porque as pessoas têm corpos diferentes. Então, em algumas pessoas vai ficar ajustadinho, em outras vai sobrar tecido, em outras vai ficar muito apertado. Então, o que eu gosto sempre de fazer essas analogias é que tudo que vocês aprenderem na vida, vocês precisam adaptar à realidade que vocês têm, ao momento que vocês passam, à bagagem de vida que vocês trazem, né? Então, como a gente tem também pouco tempo aqui de encontro, toda terça-feira, é para vocês também aprenderem a fazer umas reflexões assim, do tipo, puxa, eu preciso pensar disso, não, aqui eu já penso, e eu sempre vou trazer coisas que sejam simples. Por quê? Porque a gente não sabe, todo mundo que está aqui, como é que é a bagagem de cada um, né? O que eu já aprendi, o que eu sei fazer. Então, eu vou sempre trazer a coisa sempre pelo lado mais simples que eu puder, tá? Por isso que eu falei que a gente vai fazer hoje uma conta burra. Conta burra é aquela conta de papel de pão que você faz, né? É mais ou menos assim, encaixa aqui. Mas é só para a gente entender a dinâmica da precificação, tá? Porque é óbvio que a precificação, ela envolve muitas outras coisas e a gente precisaria ter uma aula de fato, né, com mais horas, com tempo de estudo,
conteúdo para aprofundar. Mas aqui é só para dar assim, um clique na cabeça e falar, putz, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Por que será que minha conta aqui não fecha? Tá bom? Tamires! Tudo bem, querida? Keila, Vivi, travou! Travou, gente? Me contem aí, que alguém falou que travou. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Tá tudo normal ou não tá? Me escrevam para eu poder continuar? Para eu saber aqui? Vivi já mandou 2 palminhas, então acho que é porque dá, né? Dá para continuar? A gente tem sempre um delayzinho no YouTube, né? Então, tudo ok, normal, Raquel. Bom, eu vou continuar aqui, tá, meninas? Estou te ouvindo, beleza. Bom, vamos lá quando a gente falar de precificação. Então, espero que vocês já tenham pego papel e caneta aí para a gente fazer essa continha muito boba, muito rápida, juntas, e vocês comecem a entender o gancho do que é a precificação. Primeira coisa importante, que eu já falei, quem já está comigo, já assistiu algumas aulas, enfim, já mais ou menos sabe. Primeiro que eu dou aula pelo Senac, pelo Sebrae, para cursos de administração para salões de beleza, né? Tenho minha página também do Instagram, que está lá, onde eu também vendo cursos, tem toda a dinâmica lá do que eu já faço. Então, o que acontece? Uma das coisas, se você já me segue no meu Instagram pessoal, você vai ver eu falar muito sobre TMA, que é o tempo médio de atendimento. E é importante que a gente saiba qual o tempo que a gente demora para fazer cada coisa, porque se eu não sei o tempo que eu demoro, eu não consigo fazer uma coisa chamada capacidade produtiva, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de um serviço de capacidade produtiva versus precificação, para que a gente veja se isso fica claro, o conceito, porque quando a gente aprende o conceito, depois a gente adapta para a gente, tá bom? O que é importante é entender o conceito. Então, por exemplo, né? Me escrevam aqui o seguinte... Vou pegar buço, tá? E aí, olha, gente, pode ser mão, que eu não sei que realidades a gente tem aqui, mas como a gente está num canal de depilação, eu vou pegar o buço, que é uma região simples, tá? Quanto tempo a gente demora para fazer um buço? Me escrevam, só para a gente ter uma ideia, se a minha ideia bate com a de vocês. Eu fiz um tempo médio aqui, porque eu sei que tem depiladoras mais experientes e, de repente, depiladoras menos experientes. Mas vamos supor que a gente demore... 10 minutos para fazer um buço. Vivi colocou 5, tá? Eu quero saber se tem mais alguém que difere dessa informação aí entre 5 e 10. Coloquem aí para mim, 6 minutos a Emily. Emily, um beijo, viu? 5 a Clau. Tá. 5 com pós, 10 a Ananda. Ananda! Oi! Também tá lá na nossa embaixadoras. Wesley, agora tem um rapaz aqui com a gente, 5, 10, ou de repente tem alguém com a conta do Wesley, né? Pode não ser o Wesley, a Francisca colocou 10. Bom, eu vou trabalhar com tempo médio de 10. Por quê? Não só para a gente fazer a conta burra, que é mais simples, mas também porque nem todo mundo é tão rápida, tá bom? Então, eu vou colocar sempre um tempinho maior. Então, vamos colocar que cada buço demora 10 minutos para fazer, tá bom? Então, dentro de 1 hora que eu tenho 60 minutos, eu consigo fazer 6 buços por hora, certo? Até aí, tudo bem? 6 buços por hora? Numa hora, 60 minutos, eu gasto 10 para cada, eu vou gastar 6, ok? E eu vou fazer a segunda conta burra. Eu vou imaginar que eu trabalho 6 horas por dia, tirando o meu descanso, né? A gente podia falar 8 horas eu estaria falando de CLT, que não combina muito com o nosso mercado, então eu vou colocar mais ou menos que a gente trabalha 6 horas por dia. Então, se eu fizer essa conta já, 6 vezes 6, eu consigo fazer 36 buços em um dia. E aí, qual é a multiplicação que eu tenho que fazer nessa sequência lógica para qualquer serviço, tá bom? 6 buços, que eu sei o meu tempo médio. Então, por hora eu faço 6 serviços, eu trabalho 6 horas por dia, vou sempre descontar o período de descanso, de almoço, de café, do que for. Então, eu tenho 36 serviços por dia. Só que é 36 serviços vezes 5 dias na semana, se eu atendo todos os dias, e vezes 4 semanas, porque eu tenho 4 semanas por mês.
Quando eu faço essa conta, eu descubro a capacidade produtiva que eu tenho de fazer buço. Então, quem fez a conta, eu já tenho ela aqui feita, obviamente, quanto que dá essa conta quando eu faço essa multiplicação? Alguém já fez aí para me colocar o resultado? Só para eu confirmar, né? Porque eu já sei quanto é. Conta burra, isso é conta burra, é só para a gente entender assim um conceito ou outro, tá, gente? Para isso tudo a gente precisaria de um curso mesmo, de alguma coisa mais profunda, mas é só para a gente entender essa conta burra que a gente faz. Vamos? Alguém já sabe para me colocar aqui? Ó, vou fazer a conta, hein? 6 buços por hora, vezes 6 horas de trabalho, 36, vezes 5 dias na semana, 180, vezes 4 semanas, são 720 buços que eu consigo fazer. Muito bem, Cláudia, respondeu em cima da marca do gol. 720 buços é a capacidade produtiva que eu tenho para atender se essas variáveis forem as minhas. Ai, Dani, mas eu não trabalho 5 vezes por semana, eu trabalho 3. Você vai fazer vezes 3 vezes na semana. Dani, eu trabalho 6 vezes na semana e não 5. Você vai fazer vezes 6. Dani, uma semana do mês eu tiro folga. Você faz vezes 3 semanas. Por isso que nada que a gente fala encaixa como um vestido perfeito. A gente precisa fazer o ajuste, a adaptação, tá bom? Então, são 720 atendimentos de buço. Aí agora, a segunda conta burra, só para vocês entenderem, é assim. Um outro dado muito importante que as pessoas precisam saber na ponta da língua, é qual é o custo para você funcionar. Então, assim, quanto custa para você funcionar, né? Pode ser entre custos fixos e variáveis, que é o quê? Água, luz, aluguel, imposto, né? Se você tem algum profissional que você paga, uma comissão envolvida, o seu contador, enfim, tudo que você fala assim, se eu abrir esse espaço aqui, eu vou ter que desembolsar por mês X, tá? Por isso que é uma conta burra também, porque muita gente, por exemplo, que faz atendimento em casa, não considera o aluguel. Então, o que a pessoa faz? Ela pega, às vezes, o concorrente ali, vê quanto ele cobra e cobra mais ou menos a mesma coisa, só que ela não tem o mesmo custo. Se ela cobrar muito menos que o concorrente, e ela pode cobrar um pouco menos porque ela não tem um monte de coisa, ok, num primeiro momento pode ser que ela conquiste, só que a hora que ela tiver que pagar essas contas e tiver que aumentar, uma parte dos clientes vão achar um pouco estranho. Por que aumentou tudo? Mas porque os custos agora são outros, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a conta burra para vocês. Eu vou fingir que essa pessoa tem um custo de 10 mil por mês, só para a gente fazer a conta burra, tá bom? Cada um vai fazer o seu. Então, vamos supor que eu tenha... entre custos de aluguel, água, luz, telefone, internet, e eu estou colocando nesta nossa conta burra 10 mil reais, considerando os materiais envolvidos para você fazer a sua depilação. Se a gente considerar pela cera pura, nós consideraríamos 20 gramas de cera, em média, para buço, isso daria... Peraí, que estou fazendo uma conta de cabeça aqui, peraí. Isso daria 45 quilos, é o preço médio, daria 1,80 mais ou menos de produto, tá bom? Só de cera, fora, mas dentro desses 10 mil, eu estou considerando esse 1,80 de cera, estou considerando o palito, estou considerando o papel da marca, estou considerando tudo, tá bom? Então vamos fingir e supor que nós temos aqui 10 mil reais. O que acontece? Se o meu custo para funcionar, para pagar tudo, são 10 mil reais, e eu dividir pela minha capacidade produtiva, que é 720, eu vou chegar num número de R$13,88. Então, R$13,88, se eu considerar tudo, é o custo que eu tenho para fazer cada buço. Entende? Então, essa é a conta burra. Dani, esse é o mais correto? Não, não é o mais correto. O mais correto é você estudar tudo, porque você não tem um item só. Mas é só para fazer vocês entenderem, para a gente começar de algum ponto onde que a gente precisa olhar. Então, eu preciso saber todos os meus custos e todos mesmos, né? Lucro, enfim, lucro não, os custos que eu tenho de tudo que eu vou usar naquele dia para fazer, ou que eu uso naquele procedimento, com água, luz, com telefone, com gás, enfim, tudo. E
por que muda de pessoa para pessoa? Porque cada um tem um custo diferente. Se uma pessoa, por exemplo, gastar 5 mil, e eu fizer 5 mil dividido por 720, o custo dela já cai para 6,94. Já é a metade. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Entendemos isso até aqui, que o custo ele tem que estar, o preço ele pode estar relacionado e deve estar relacionado em primeiro lugar, com o custo que você tem. Porque não importa o custo do vizinho, importa o seu, certo? Então, essa é a primeira variável que vocês jamais podem se esquecer, quanto é o meu custo. Por que agora eu posso pensar na variação de preço? Porque eu, dentro desses 10 minutos, eu posso fazer junto com o buço uma axila. Então, dentro desse mesmo horário, eu posso aumentar o meu ticket. Entende? Então, o meu custo vai continuar sendo o mesmo para 2 serviços. Por isso que a gente não tem que calcular um item só. Aqui a gente está vendo um só para ficar simples para vocês entenderem, principalmente quem não está muito familiarizado, né, com, ai meu Deus, como é que eu faço? Então, esse é um formato. Só que a pergunta é, né, eu vou fazer mediante os meus gastos, esse sim, a resposta é sim, porque não interessa quanto o vizinho cobra, interessa quanto você tem que cobrar, porque se você trabalhar olhando do vizinho, você pode estar em prejuízo só porque o vizinho faz isso. Só que agora a gente tem muitas variáveis importantes quando a gente fala sobre precificação. Porque se precificação fosse só custo, né, seria bem simples de fazer, vocês concordam? Porque eu vou colocar tudo que eu tenho, então uma pessoa paga X de aluguel, a outra paga mais, então ela vai cobrar mais ou menos. Funciona assim? Não, porque existe também o que a gente chama de equilíbrio de mercado, né? Por exemplo, se eu quero ganhar 100% no buço de lucro, vamos chamar assim, lembra que a gente vou fazer pela conta dos 10 mil, tá? Daria 3,88 de custo. Se eu fizer vezes 2, esse buço eu teria que estar cobrando, sei lá, 27,70, que é a conta aqui, tá? 27,70. Se eu olhar para o meu vizinho, eles cobram isso, cobram menos, né? Provavelmente, dentro desse custo, ou o preço médio de buço, quanto que é o preço médio de um buço? 15, 20 reais? Aí você fala, putz, mas se o custo for 13, a pessoa cobrou 15, será que ela está perdendo? Eu não sei, porque cada realidade é uma realidade. Pode ser que ela esteja perdendo um pouco, mas ela pode estar usando como estratégia o preço do pão da padaria. Ela não ganha dinheiro com o buço, ela só paga a conta, porque lembra que a gente fez uma conta que ele pode ter o custo de 13, e eu estou fazendo ele a 15, mas em compensação eu faço ele com 2, 3 serviços ao mesmo tempo, que é aí que eu ganho em faturamento e escalono. Então, num primeiro momento, a primeira coisa que a gente tem que chamar atenção é para o custo. A segunda coisa é exatamente quantos serviços eu consigo fazer dentro do mesmo tempo, agregados a esse, para saber se esse custo que me deu este valor, eu posso dobrar para ter lucro e cobrar 27 no buço, ou, eu não posso, não consigo dobrar porque a média do meu bairro, que eu vou ter que estar olhando sempre, é 20. Só que eu vi que eu quero cobrar 30, porque eu trabalho com outra cera, eu trabalho com outros produtos, o meu ambiente é mais bonito, eu atendo no horário, e aí começam a ter as variáveis, que é a percepção que não está no custo. Porque se a gente não pensar nisso, a gente pensaria assim, todos os carros poderiam ter o mesmo valor. Por quê? Porque eles fazem a mesma coisa. Todas as depilações, via de regra, vão tirar o pelo. Só que o que vai diferenciar uma coisa da outra? A sua qualidade enquanto depiladora, né? O seu tempo de experiência, o tempo que você executa. Porque uma pessoa, por exemplo, que executa muito mais rápido, ou seja, a pessoa que faz 2 buços em 10 minutos, o custo dela diminui, porque ela tem uma produtividade maior. Então, todas essas variáveis, elas têm que ser levadas em consideração quando a gente está compondo um preço, quando a gente está pensando em como é que a gente vai fazer a cobrança. Nunca se esquecendo do custo, porque se você não pagar nem os materiais, e dentro do custo, uma das coisas importantes que vocês têm que colocar é quanto vale o serviço de vocês. Se vocês fossem trabalhar em algum salão, vocês seriam comissionadas, certo? Qual é a comissão que vocês receberiam? É de 20%, é de 30%, é de 40%, é de 50%? Não importa. Só que esse valor tem que estar
ele tem que estar cobrindo esse valor que vocês receberiam como forma de pagamento. Um dos grandes erros dos profissionais, quando montam um negócio, é, por exemplo, eles são os donos, né? Vocês são depiladoras e donas do negócio de vocês. Só que vocês não se pagam, nem como dono, tendo um prolabore, e nem como profissional. E quando eu falo se pagar como profissional, não é assim. Hoje sobrou 1.000, eu pego 1.000. Esse mês sobrou 3.000, eu pego 3.000. Não funciona assim numa administração. Numa administração é assim, você vai se pagar porque você é um executor ali como qualquer outra pessoa. Então, se a comissão de uma depiladora, de uma manicure, de um cabeleireiro, não importa, você vai pagar, você teria que pagar. Vamos chegar em 50% para ficar conta burra, né? Sempre, que é mais fácil. Você vai pagar 50%, você também tem que se pagar 50%, não importa quanto sobrou naquele mês, tá? Se sobrou mais, o que sobra vai ficar guardado para reinvestir, para fazer a empresa crescer, para contratar outras pessoas, não importa. E você, como dono, se você faz um demonstrativo de resultado adequado, você vai ter um prolabore e você tem que ganhar como profissional se você é um profissional executor, tá? Então, você tem duas fontes ali de renda se você administrar corretamente, certinho o seu negócio, como deve ser. Porque senão ele sempre vai ser um negócio administrado meio maquiadamente, sabe? Mas não é bem aquilo, é aquilo que eu sempre falo, né? Você ganha dinheiro, a pessoa não sabe, porque não sabe quanto que tem, ou pensa que ganha, porque como salões de beleza, né, o nosso mercado, a gente ganha dinheiro todo dia, no sentido de que sempre entra crédito de débito, de cartão, toda hora está entrando crédito ali. Só que, quando a gente está usando esse crédito para pagar a conta do passado, o lugar já está em prejuízo, tá? Eu conversei até isso ontem com as minhas embaixadoras, né? Então, é importante a gente saber essa precificação. Dani, eu preciso me guiar somente pelo mercado, pela minha concorrência? Claro que não, porque você tem da porta para dentro o seu negócio, mas você não pode deixar de olhar a concorrência. Agora, se você vai cobrar o dobro da sua concorrência naquele serviço, você tem que justificar para este público porque essa cobrança é maior. Você tem um ambiente melhor, que eu falo estrutura física, né? Você tem o café mais gostoso do bairro, você tem uma sala de espera mais aconchegante, você tem coisas melhores para aquele cliente, o seu atendimento é realmente impecável, porque são muitas variáveis que podem compor uma percepção do eu pago mais, né? E o eu pago mais, ela não está ligada só à estrutura física, ela está ligada à apresentação do profissional, ela está ligada ao tempo, ao serviço de fato, à execução de fato. Então, os clientes, eles se dispõem a pagar mais, por exemplo, por serviços para uma pessoa que depende do tempo, que depende de horário de almoço, que vive uma vida louca, ela paga pelo tempo. Quem é mais rápido? E às vezes aquele serviço nem é tão bom. Só que ela precisa que seja só executado, né? Mesmo que mais ou menos, mas é rápido. Então, a gente precisa entender o local onde a gente está, né? Qual é o bairro que eu estou, se aquelas pessoas daquele bairro, né, se existe uma capacidade financeira para se pagar aquilo, porque às vezes a gente está em bairros que não é que não tem uma capacidade financeira, né? A maioria não tem. É claro que se você faz um bom trabalho e você se destaca naquilo, as pessoas vão sair de outros lugares para irem até você, certo? Você não depende só do bairro local. A gente usa mais o bairro local, por quê? Porque as pessoas usam salão, na maior parte dos casos, por conveniência. É claro que alguns serviços, por exemplo, como o cabelo, a gente não tem só a conveniência. Por quê? Porque como não é um serviço de rotina, eu não vou fazer luzes toda semana, né? Escova eu até faço, mas aí eu não preciso daquele lugar especificamente. Agora, coisas que eu quero aquele profissional, porque ele acertou, eu me disponho a rodar a cidade a pagar mais. Se eu tive muitas experiências ruins com depiladoras que me queimaram, que, ficaram assim, que acabou comigo, né? Que eu fiquei mal com a depilação, e eu encontro uma pessoa legal, eu pago o preço que for para sofrer menos, né? Ou a minha referência é só de lugares que atrasam demais. Então, quando eu acho uma depiladora que me atende, então, quando você entende todas essas características do ser humano, né? Que são muitas,
e você entende qual é o seu negócio, qual é o seu objetivo com o negócio, com quem você quer trabalhar, você pode cobrar por isso, e você não precisa se fixar somente no custo. O custo é o primeiro caminho para você chegar num preço para falar, eu não estou perdendo dinheiro, né? É a primeira coisa. Então, se você fizer a conta burra, que é essa continha inicial que eu expliquei para vocês, para cada serviço que vocês têm, vocês já vão falar, putz, realmente eu estou cobrando pouco, eu não estou pagando nem meu custo, né? Agora, para conseguir fazer a conta burra, você precisa ter o registro dos seus custos mensais. O que acontece com donos de salão e com profissionais? Vão atendendo, vão ganhando o dinheiro, mas não fazem conta, não sabem fazer conta. E aí trabalham igual os doidos, não tiram férias, né? Não podem sair, não podem se ausentar, porque parece que no dia que se ausenta, um monte de gente quer marcar, então a pessoa fica com esse receio, putz, hoje que tem, então não posso faltar, não emendam feriado, né? E aí vivem essa rotina, e no final das contas, teria valido muito mais a pena você ser funcionário ou prestar serviço em algum lugar, entende? Então, se você não fizer conta, você jamais vai descobrir se você tem possibilidade de crescimento, né? E uma das possibilidades de crescimento, anota isso, tá? Que eu só falo para os meus alunos em curso pago. Uma das possibilidades de crescimento é você saber calcular TMA, tá bom? Se você não sabe TMA, não sabe fazer capacidade produtiva, você jamais vai saber se no espaço que você aluga, se você tem condição de ganhar dinheiro ou não, se você tem como crescer ali, tá bom? Porque muita gente, e aqui eu vou contar uma outra coisa que eu falo nos cursos, é assim, ó, eu tô com muita demanda, né? E eu preciso contratar. A pessoa contrata tanta gente, põe tanta gente para trabalhar ali naquele espaço, e ela não descobre por que atendendo mais, ela ainda assim não ganha dinheiro. E aí eu vou contar para vocês. Porque para ela ganhar dinheiro, ela não tem que contratar mais. Ela tem que treinar melhor os profissionais para que diminua o TMA, que é o tempo médio de atendimento. Enquanto o tempo médio de atendimento é alto, a nossa margem sempre vai ser menor. Porque se eu demoro muito para fazer, eu tenho que cobrar muito mais, porque minha hora tem que teoricamente é mais cara. Só que quem demora muito, pode ser que o cliente também não paga, porque hoje a gente vive exatamente a época, né, da rapidez, da descartabilidade, do eu quero para ontem, eu não posso esperar. Então é uma característica latente do ser humano, querer para ontem. Se eu puder ser anteontem, eu prefiro. Então, isso tudo, gente, ao mesmo tempo é que vocês têm que pensar quando vocês pensam em precificação, tá bom? Então, quando a Rose me trouxe essa perguntinha, eu espero que ela esteja aqui ouvindo, o buraco é mais embaixo, tá? A gente precisa, não tem que seguir uma tabela do concorrente, mas a gente precisa entender quanto a concorrência cobra, para eu saber se justifica eu cobrar mais. Então, eu não vou trabalhar pela concorrência e nem igual à concorrência, mas eu preciso conhecê-los, saber o que eles oferecem para saber se eu ofereço melhor ou pior, se eu me visto melhor, se eu atendo melhor, se eu tenho um café melhor, se meu atendimento é melhor, se a estrutura física é melhor, se tudo meu é melhor, né? Minhas condições de pagamento, se eu parcelo, se eu aceito cartão, tem muita coisa que não está determinada, tá bom? E a gente precisa ir pensando essas variáveis. Então, eu vou pensar no concorrente dessa forma, mas eu não posso deixar de olhar os meus custos fixos. E para saber custo fixo, você precisa saber todas as suas contas, tem que estar documentado no papel mês a mês. Quanto que você gastou de cada coisa, né? Eu brinco e falo assim, se você faz um DRE, que é demonstrativo de resultado esperado, todo mês, que todas as empresas, inclusive salões pequenos, médios, grandes, não interessa, precisariam saber fazer, o que acontece? O que você descobre? Eu já peguei DREs que no final de um ano, né? A pessoa, por exemplo, essa aluna minha, ela gastava, todo final de semana, ela comprava bolo, punha bala no balcão, fazia tudo isso, tá? Quando eu tenho uma estratégia para usar esse tipo de coisa, para trazer mais movimento ou para agradar o cliente, e a estratégia está clara na minha cabeça, está tudo certo, tá? O que eu não posso é achar assim, nesse DRE específico dela, nós descobrimos que por ano ela gastava mais de R$4.000 em bolo, tá?
que era um monte de final de semana, compra bolo para não sei quem, aniversário de não sei quem, compra para... Aí você pensa assim, no mês a mês você não percebe essa conta. A gente não percebe. Só que assim, depois quando você começa a olhar, que eu cheguei com os DREs para ele e falei, você gasta 4 mil reais por ano de bolo. Vamos então agora avaliar, dentro das variáveis, se esse dia que tem bolo, você tem um aumento de movimento. Porque se você tiver um aumento de movimento, justifica, porque você teve um objetivo, de repente ali, foi pontual, ou é constante, mas ele traz uma característica. Se o bolo não está no teu custo, ou a gente vai ter que pôr esse bolo no preço, né, para cobrar esse bolo, porque não existe conta de graça, não existe almoço grátis, ou a gente vai tirar o bolo. Porque senão você também acaba educando errado o seu cliente, entende? Então, assim, se você não faz, se você não sabe fazer essa conta, você tem que começar a colocar no papel todo mês. Quanto eu gastei de água, quanto eu gastei de luz. Por exemplo, se você faz o mesmo número de atendimentos, essas variáveis têm que variar pouco. Só que se você não anota e não tem o registro, como é que você sabe que sua água, sua luz tem pouca variação? Você acha que você vai lembrar? Mês passado eu paguei tanto. A gente, em média, até pode saber, mas você tem que ter o dado ali para você olhar. Né? É igual eu brinco com alunos e eu falo assim, você tem o mesmo imóvel há 10 anos. Por que existe variação do seu material de limpeza? A casa não aumenta de tamanho. Então, o material de limpeza é uma das coisas de DRE que é mais ou menos sempre a mesma coisa por mês que você investe para... Né, se você tem uma pessoa para limpar, ou se você limpa, não importa. Ele não pode ter uma variação gigante, a não ser que você fez uma compra e você compra a cada 3 meses. Então, no seu DRE, um mês vai estar bastante, mas os outros não vai ter nada de produto de limpeza. Né? Então, existe essa minúcia, que óbvio, que eu não estou aqui nem para ensinar vocês a fazer isso agora, porque a gente nem tem tempo para isso, mas que é de pensamento que vocês precisam ter na hora que vocês fazem todos esses cálculos, tá bom? Então, para a precificação, primeiro, só para eu encerrar e poder ler se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer. Primeiro, eu preciso saber o meu custo, eu preciso saber meu tempo médio, senão eu não sei capacidade produtiva, eu não tenho como calcular nada. E terceiro, eu preciso saber enxergar essas variáveis que não estão no valor, né? E essas variáveis podem remeter a status, né? Que é o que eu falo. Carros levam ao mesmo destino. Por que um custa muito mais que o outro? É óbvio que o custo de um é maior que o outro em relação a peças, tudo. Mas existem carros que são vendidos somente por status. Né? Se a gente for fazer o custo em relação ao outro, ele não é 20 vezes mais caro. Talvez ele seja 3 vezes mais caro, porque são peças muito melhores, tudo. Mas a margem de lucro é muito maior, porque ele atingiu um nível de status para poder fazer aquela cobrança, tá bom? Então, preço a gente pode cobrar o que a gente quiser, ele não está ligado só a custo, mas eu preciso justificar e o meu cliente precisa perceber. E não adianta eu falar, mas eu faço um trabalho incrível. Quem tem que dizer que você faz um trabalho incrível é o seu cliente, não você. Né? A gente acha que a gente faz o melhor, mas a gente tem que ter o retorno da pessoa que consome aquilo, tá? Vou finalizar, então, para a gente ver se tem alguma perguntinha. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Vou olhar aqui, tá, gente? Estudar com urgência, isso mesmo. Tem que estudar, viu, Fran? Porque senão fica trabalhando uma vida inteira cobrando errado, cobrando menos do que é o custo, né? Gente, o mínimo é pagar o custo, né? E se pagar só o custo, você está brincando de casinha, você está ganhando só experiência, mais nada, tá? Atendimento a domicílio também é essa conta? Claro, você precisa saber no domicílio o que você vai calcular. Você não tem o espaço físico, mas você tem o transporte, você tem o tempo extra de transporte, porque quem está alocado num espaço físico, a pessoa está recebendo e ela está parada ali. Você não. Para cada distância, você pode fazer uma distância média, óbvia, de atendimento, mas você tem que calcular o tempo do serviço e mais o deslocamento, de ida e de volta. Né? Porque senão você também vai precificar errado isso aí. Rita chegando agora, depois assiste. Vamos ver se tinha mais alguma conta. Podemos ter... Adam, eu não entendi sua pergunta. Podemos ter... Alguém me ajuda se alguém entendeu, se Adam estiver aqui ainda. 5 especialistas num ramo, mas se tem o diferencial, você ganha mais pessoa a ser. O que eu entendi, tá?
podem ter 5 especialistas, 10 depiladoras na sua rua. Se você for melhor, se você tiver diferenciais, você pode cobrar o quanto você quiser. Penso que pode ter sido esse comentário, nenhuma pergunta, tá? TMA, tempo médio. Rose está aqui sim, muito bem, muito bem. Boa tarde, Lid. Dani, precisa estudar precificação? Precisa, todo mundo precisa. Tempo e médio para fazer buço, já quero esse curso. Antônia! Vai lá no meu Instagram. No meu Instagram? Lá tem o meu catálogo de cursos, tá? Dani, tem seu curso só nessa área de precificação? Eu tenho um curso não na área de precificação, eu tenho um curso que é um módulo dentro de um curso de administração, porque eu venho do curso inteiro de administração para salões, mas tem um módulo que é só sobre você construir demonstrativo de resultado. Aí tem, tá? Aí, se não achar lá, é só me procurar que eu oriento lá como é que faz. Dani, isso mesmo, Adam. Bom, eu vou encerrar, mas eu quero saber se tem alguma pergunta, alguma coisa assim que vocês queiram saber ainda com relação ao tema precificação, que eu possa ajudar de alguma forma, ou com relação à DRE, alguma coisa que seja relacionada a financeiro, que é o tema de hoje, né? Senão a gente encerra para a gente ir para a nossa próxima terça com novas perguntas. E aí vou pedir sempre a ajuda de vocês para trazerem para mim dúvidas, perguntas, tá? Para eu poder ajudar o máximo que eu puder aqui nesse ao vivo. Dani, tem um problema. As clientes gostam de conversar. Quando vou rápido, elas reclamam. Aí você tem que pôr isso no preço. O que acontece, né? A gente não vai perder a nossa essência de fazer, né? Porque se elas conversam, é porque você também gosta de conversar. Isso é muito legal. Não tem problema a gente gostar de conversar. Só que quem que vai se ligar a você? Pessoas que querem conversar. E essas pessoas pagam por isso. Porque elas não vão só para fazer o serviço, elas vão para ouvir. Então, se você perceber, e é óbvio que você tem que testar, você tem que o teu feeling tem que estar aguçado, né? Se você percebe que elas não estão lá só pelo serviço, é porque elas gostam de conversar, e você pode incluir um valor a mais, porque você gasta 5 minutos, 10 minutos a mais para aquele bate-papo, ali ou inicial ou final, você vai colocar isso dentro do seu tempo médio. Você gasta mais porque você conversa mais, não porque você executa, porque você gasta material. E, olha só, gente, pessoas pagam produtos e serviços por diferentes motivos, tá? A pessoa, quando ela vai num salão de beleza, ela não está comprando só o serviço. Ela está comprando o café, ela está comprando a higiene do local, ela está comprando a sua apresentação física, né? Então, quanto melhor você tiver, ela tiver orgulho de ir no teu espaço e de falar de você, e ela for comentar com uma amiga, né? Ela vai falando, eu vou lá mais caro, mas o lugar é impecável. Sabe por quê? A gente faz isso, gente. A gente fala, putz, lá é mais caro, né? Aí, qual que é o comentário quando a gente tem uma referência de uma amiga? Putz, lá é mais caro, né? O que a gente fala? Ah, mas é mais caro, mas, pô, você viu o atendimento? Você viu como que a gente é recebido? Você viu como que, eu amo aquele café? Ou, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, existe uma justificativa, né? O que você precisa é dar essa justificativa, ela ser clara para o seu cliente. Então, Antônia, ponha no seu preço o seu bate-papo, que ele deve ser maravilhoso, e elas vão pagar por isso, tá bom? Raquel, já vou fazer meu DRE hoje, faça, hein? DRE, gente, anota aí, ó. Tudo que entra, menos tudo que sai, e eu tenho que descobrir se eu tive lucro ou prejuízo. A base de qualquer DRE é essa, tá? Tudo que entra, menos tudo que sai. O que acontece é que a gente é muito preguiçoso, de uma maneira geral, a grande maioria dos empreendedores é uma mistura de preguiçoso com falta de tempo. A gente entende que existe uma falta de tempo, porque é muita coisa para uma pessoa só executar. Só que quem quer faz, dorme 1 hora menos e faz o DRE uma vez, um pouquinho por dia, porque o DRE você gasta, se você tiver tudo organizado, menos de meio período para fazer, tá? E aí você tem que pôr tudo lá, e o que acontece é que existe DRE maquiado, que eu não coloco tudo de fato que eu gasto, porque eu não pego nota, eu esqueço, eu gasto, eu não anoto, eu misturo o dinheiro de caixa com o meu dinheiro, aí você não vai conseguir, vai ser uma lambança só. Quem mistura tudo, essa pessoa com certeza está pagando para trabalhar.
hoje mais de... Não vou colocar 80, porque 80 é bastante, mas eu diria, pelo conhecimento que eu tenho de mercado, pelo tanto de pessoas que eu atendo, que quase 80% dos salões e dos trabalhadores autônomos pagam para trabalhar, tá? Não ganham nada, só pagam conta, não tem lucro no final, porque não fazem conta, tá? E aí, por não fazer, vão passar uma vida inteira vendendo o almoço para pagar o jantar, que é outra frase que eu falo demais. Os salões vendem o almoço para pagar o jantar, tá? E aí acham que estão fazendo um bom negócio. Porque a gente tem que separar o nosso amor pelo que a gente faz, que é bacana, é legal, a gente precisa gostar do que a gente faz, porque é muito mais prazeroso e a tendência a ganhar dinheiro é maior, mas a gente precisa separar esse amor do negócio. Por mais que eu ame, tem coisas que ou eu tenho consciência que, se eu tiver consciência, tá tudo bem que eu não ganho nada com aquilo, que eu tô só pagando aquelas continhas e ok. Só que você tem que pensar, você tá pagando as continhas e ok, pensando que você vai ter lucro, você tá pagando as continhas e ok, só para não ter ninguém mandando em você, você tá pagando as continhas e ok, só para ajudar seu marido em casa, você tá pagando as continhas e tá tudo bem, porque você tá ganhando experiência, ou você tá pagando as continhas imaginando que um dia você vai ganhar. Não vai, né? Porque não faz conta, não vai. E aí, por isso que eu falo, às vezes as pessoas vendem muito essa coisa de ser empreendedor, é para todo mundo, mas vou voltar à frase da semana anterior. Tudo eu posso, nem tudo eu devo. Por quê? Muita gente que não está interessada em fazer nada, não é que não deve ser empreendedor, até pode ser, mas precisa aprender muito, porque senão vai ficar só perdendo dinheiro, né? Então, às vezes, para algumas pessoas... É muito bom ser profissional em algum lugar, é muito bom ser funcionário, não é demérito nenhum. Esse negócio de que, eu dono do meu nariz, o peso do CNPJ custa caro, gente. Traz a responsabilidade, que às vezes você quer ter o dinheiro, mas você não quer ter responsabilidade. Então, pensa nisso também, tá? Nenê, Claudiana, Jaque, sobre a Black Friday, o que você acha? Reformule essa pergunta, tá? O que eu acho em relação ao quê? Se deve fazer, se não deve... Faz, não faz? Depende, né? Depende de um monte de coisa. Aprendi muito, legal, meu amor. Obrigada pelo coração de manhã, tá? Muito aprendizado. Juju, eu compro pão na padaria um pouco mais caro por causa do sabor do ambiente do atendimento. Isso, é exatamente isso. A gente paga mais caro por uma coisa melhor. Mostre para o seu cliente o que você é melhor. Só que ele tem que perceber, né? Você tem que mostrar, ele tem que perceber. Não adianta você mostrar achando que você está abafando, mas ele não percebe, ele não acha que você é boa. Aí não adianta. Como ratear os valores dos produtos para colocar no preço? Essa primeira conta burra que eu fiz. Você vai pegar o total e dividir pela capacidade. O grande problema é que as pessoas não sabem calcular a capacidade, porque não tem TNA, e não sabem construir o DRE, porque não sabem quais são os custos, tá? Então, realmente é difícil. Por isso que eu falei, aqui não é uma aula para a gente... fazer o passo a passo. Precisa ter realmente uma aula, realmente fazer um curso para ter um entendimento diferenciado, mas é só para a gente começar aqui as coisas tentarem clarear um pouco, tá? Dani, tem alguma forma da gente saber o custo-gasto dos produtos líquidos? Aprendi que você fazia a conta em quantas pessoas foram gastos aquele líquido, porém eu sempre esqueço em quantas pessoas usei. Então, eu acho, não sei do que você está falando que eu sempre fazia, eu devo ter falado isso em alguma aula, isso, em algum encontro nosso. Ai, meu Deus, eu falo tanto que eu já nem sei. É assim, ó, eu sempre soube, né, dentro do meu estoque, o que vou dar outro exemplo burro, tá? As contas burras, elas são o começo da vida, de tudo, né? A gente aprende com a conta burra e depois a gente vai elaborando, mas tem que começar pela conta burra. É assim, meninas, se você compra um rolo de papel de maca de 50 metros e toda maca tem em média 2 metros, um rolo de papel de maca vai dar para você fazer 25 atendimentos de depilação. Eu conto 25 cravado? Não, eu não conto 25 cravado, por quê? Porque, de repente, o papel pode ter rasgado, mesmo sendo de boa qualidade, ele pode rasgar. Eu posso fazer um atendimento de depilação interno. Então, você vai tirar 1 ou 2 ali da tua média. Por quê? Porque a gente não compra e usa certinho, né? Existe um pequeno desperdício, ou rasgou, alguma coisa, ou depilei alguém interno que não pagou aquele custo. Então, aquilo está, né, dentro do serviço cortesia, grátis, enfim.
Só que o que acontece? O que a gente não pode? Se você é uma depiladora e você sabe que você faz, por isso que é importante você saber quantos atendimentos por mês você faz. Você faz 50 serviços de depilação, todo mês, ou é a sua média, ou esse mês você fez, e você olhou lá no seu estoque, você usou 4 rolos de papel, não faz sentido, alguma coisa está errada. Ou você não sabe usar, ou você desperdiça muito, ou a qualidade do teu papel é uma bomba, né? Então você precisa ver, que é o que eu falo às vezes para vocês do Rolon, né? Pô, o Rolon da Serapura é o mais caro que tem. É claro que é o mais caro, é o melhor rendimento do mercado, nosso Rolon não vaza. Então o que acontece? Por que as pessoas que já conhecem e já usam pagam mais? Porque muitas vezes, a maior parte dos Rolons, você tem que abrir o segundo Rolon para poder terminar aquele serviço. A Serapura, como tem um rendimento incrível, é raro você, em pernas, por exemplo, precisar abrir o segundo Rolon. O que é comum é você ainda no finalzinho ter que jogar fora. Então você fala assim, qual que é o preço médio de um Rolon? De mercado encontra até por 6, dependendo da promoção, 5,50. Mas o da Serapura custa 9. Tá, só que se você pegar um de promoção 5,50, você vai gastar 2, você vai gastar 11. Entende? Então, se você, administrador, não sabe fazer essas contas burras na cabeça, é difícil mesmo. Você sempre vai sair perdendo. Então, aí pode ser um caso que você está falando com relação ao material. E eu dei o exemplo do papel, tá? Mas para líquido, para tudo, você tem que fazer. Você tem que ou verificar o rendimento na embalagem, né? Ou nesse caso que fez a metragem, ou você tem que fazer a sua experiência de consumo, né? Quando eu falo, por exemplo, de acetonas, no inverno a gente gasta mais do que no verão. Por quê? Porque atende mais esmalte escuro. Então, o DRM mostra isso, não sou eu que estou falando. Em administração, a gente não acha nada, a gente sabe porque o número está lá contando para a gente. E vou usar uma frase do meu presidente do banco, onde eu trabalhei por muitos anos. Contra números não há argumentos. Contra números não há argumentos, tá? Não tem o que fazer. Na verdade, Vivizinha linda, Vivi tá de cabelo novo, tá um arraso. Dani, tem uma coisa, tá? Vamos ver, na verdade é sempre atender o cliente como nós gostaríamos de ser atendidos, sem dúvida, apesar que a gente usa 2 pesos e 2 medidas, né? Quando é com a gente não faz, mas a gente quer que façam, temos que tomar cuidado com esses comportamentos. Como somar os custos fixos e os variáveis? Somando. Eu sei o quanto eu tenho de fixo, mas como somo o valor da comissão, por exemplo, porque isso depende do valor faturado. Sim, por isso que ele é variável, tá? Para cada mês, dependendo de quanto você faturou, ele tem essa variação. Exatamente por isso. Eita, mulher inteligente. DRE maquiado, descobri o meu. Não seu só, de muita gente, tá? Realmente fantástico, cada terça vencimento. Comecei a colocar tudo na prática. Muito bem, muito bem. Todos os meses eu fazia promoções para chamar cliente, porém vi que não adianta, que na verdade elas não querem desconto. Sim, a promoção, para eu encerrar, tá? Que eu já estou chegando no meu limite aqui de 1 hora, porque eu acho que muito tempo a gente cansa também, tá? Gente, promoção é um dos fatores atrativos para a pessoa ir para o seu espaço, mas é um fator. Eu falo, coisa ruim, você não quer nem de graça. Se você encontrar um produto que você acha que é péssimo e em algum lugar está dando, você não pega. Então esquece que é só preço. O preço é uma das coisas. Tem importância dentro do mercado? Muita. Principalmente quando você quer que as pessoas te experimentem. O preço é um fator agregador na experimentação. A pessoa não me conhece, eu sou a mais cara do bairro. Tudo meu é mais. Uma vez por ano eu faço uma coisa mais em conta que a pessoa fica com vontade de ir lá ver. Só que se eu fizer toda hora, eu viro carne de vaca, ninguém mais quer, tá? Tô amando as contas burras. Pagando para trabalhar, muito bem. Dani, poderia falar alguma coisa sobre isso, sobre promoção? Posso, claro, manda as perguntas que eu falo sim, tá? Atendimento@serapura.com.br, no nosso WhatsApp 994 13 10 90, no direct do Instagram, podem mandar pergunta por onde vocês quiserem, tá bom? Percebi isso na vantagem de manter a cera Rolon da Serapura. Pois é, muita gente não faz conta, só acha, é caro. Experimente para ver o rendimento, né? Neném, querida.
Vamos lá. Eu tenho até balança de precisão para pesar a quantidade de produtos que utilizo. É isso mesmo, e tem que ter, porque você tem que saber qual a média de produtos que você usa, tá? Vou encerrar. Maricida, querida, boa tarde, você é maravilhosa. Obrigada a vocês também. Eu queria agradecer. Eu quero muito que a gente consiga continuar com o projeto por um ano. A gente precisa de audiência para isso, tá? Então eu quero que vocês divulguem o máximo que vocês puderem para essas informações chegarem. Informações gratuitas, informações importantes, informações que vocês não vão encontrar em qualquer curso de administração, em qualquer livro, não vão encontrar. Eu tenho certeza disso. Falo não por arrogância, mas porque eu sei o que eu estou falando, de ter vivido muitos anos nesse mercado, de estar em constante contato com profissionais. Então, divulguem, né? Chamem pessoas para aprenderem, fiquem para aprender, participem do ao vivo, né? Comentem, mandem perguntas para que eu possa manter também o projeto vivo aqui no ar, tá bom? Semana que vem, terça-feira, a gente se encontra. Eu já estou ansiosa pelos nossos próximos temas. Um beijo grande, fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir a página da Serapura, tanto no Instagram quanto no YouTube, e seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Um beijo, boa terça para vocês, bom cafezinho da tarde, que eu vou aqui para o meu cafezinho da tarde hoje também. Tchau!